ocupando a frente do jurídico dos sindicatos de servidores aqui de Mato Grosso no que diz respeito a essa questão dos empréstimos consignados. Doutor Pedro Taques, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse dar uma atualizada em como está essa situação. A gente viu a denúncia dos sindicatos, a gente viu a propositura de ações judiciais. Desde então, várias movimentações foram verificadas. A criação de uma força-tarefa, Tribunal de Contas fazendo uma mesa técnica, a mudança no que diz respeito às regras numa legislação aprovada recentemente na Assembleia Legislativa, a volta da possibilidade de comprometimento dos 60% para 35% do rendimento desses servidores. Isso já é suficiente para dizer que a situação do servidor melhora em Mato Grosso ou ainda faltam situações a serem discutidas? Michele, muito obrigado pela entrevista, pela possibilidade de eu estar aqui. Cumprimento o Marquinhos, seu qualificado ouvinte, internauta, seja lá o nome que se dê. Um abraço ao Antero, que está tratando de futebol, né, Antero? É interessante dizer o seguinte: desde 2024, o Simpaeg, Simpaeg, né, a pronúncia correta, através do presidente Wagner e a sua assessoria jurídica, começam a receber denúncias contra os consignados. Essas denúncias foram protocoladas na gestão do atual governador Mauro Mendes. Foram protocoladas para o secretário Basílio, para o Conselho da Previdência, na Casa Civil, no governo do Estado. Foram 22 ofícios. Vou repetir, 22 ofícios que o sindicato fez ao governo do Estado. Muito bem. Final de 2024, o presidente, ele começa a receber visitas estranhas. Ele disse aqui a vocês. E aí ele nos procura em janeiro. Eu sou sócio de um escritório, a FG Taques, e nos procura e começa a contar sobre os consignados. E 6 sindicatos, mais a federação, quero cumprimentar a Carmen, presidente da federação, dos sindicatos do estado de Mato Grosso, nos contratam para que nós pudéssemos analisar o caso. Analisamos o caso, analisamos 60 casos, e os 60 deram problemas. Quais problemas, Michele? Primeiro, a consignatária, ela não apresentou os contratos. Você aluga uma casa, você tem direito a receber o contrato da casa para saber as condições. Nenhum deles tinha o contrato. Aqueles que assinaram o contrato, uma outra situação, recebiam dinheiro de outra consignatária. E os valores eram muito a maior do que o devido, do que o pactuado. Isso nós revelamos e fizemos o quê? Nós comunicamos isso, representamos, fizemos um requerimento ao secretário de Planejamento para que ele parasse de descontar na folha de pagamento dos servidores. E, atendendo ao nosso pedido, ele parou de descontar na folha de pagamento dos servidores aqueles consignados, relacionados ou ligados à Capital Consig. A Capital Consig, ela foi apresentada ao servidor pelo Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, através da Desenvolve MT, ele fez propaganda da Capital Consig. O Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Planejamento, assinou um convênio dando autorização para a Capital Consig a ser consignatária. Isso está no decreto e tem um convênio. Portanto, Sua Excelência o Governador, ou ele está mentindo, ou ele está de má fé, quando ele diz que o Estado não tem nada a ver com isso. O Estado tem a ver com isso, porque o Estado de Mato Grosso foi omisso. Isso significa o quê? Não agiu no momento que deveria agir. Eu pergunto a você, Michele, de 2024 para cá, quantos servidores pagaram? Eles sofreram quanto por mês? Eu tenho casos que recebia 6 mil por mês, mas tinha 4 de consignado. Isso durante um ano. Valores absurdos. E o Estado de Mato Grosso sabendo disso. Muito bem. Essa representação ao secretário de Planejamento, ele suspende de algumas consignatárias. Ok? Depois nós continuamos a investigar.
porque escritório de advocacia pode fazer isso em fonte aberta, e fizemos um aditamento à representação mais consignatárias que também estavam com os mesmos problemas. Mais 5, isso? Mais 5 consignatários. E agora nós temos mais 8 consignatárias. A cada enxadada sai uma minhoca. Fizemos a comunicação à Secretaria de Planejamento, pedimos isso. O secretário e também atendendo aos sindicatos, nós fizemos uma representação de natureza externa ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esta representação tem o objetivo, não só o que está sendo debatido na mesa técnica. A mesa técnica, eu quero parabenizar o presidente, Sérgio Ricardo, o conselheiro Walter Albano, o conselheiro Guilherme Maluf, o conselheiro Campos Neto, Domingos Neto, eles estão fazendo as atribuições deles no tocante ao futuro. Estão estabelecendo regras, e estas regras para o futuro. Nós também fizemos uma representação ao Procurador-Geral de Justiça. Eu fui ao Procurador-Geral de Justiça com os sindicatos, ali fomos, e lá demos conta a ele da existência de crimes, na nossa avaliação. O Procurador-Geral de Justiça entendeu que a situação era só consumidor, que não existia crime. Mandou para uma promotoria do consumidor. A promotora, de uma forma correta, mostrando a independência do Ministério Público, mandou para a distribuição criminal. Está parecendo batata quente, né? Mas ela fez a coisa correta, mandou para o promotor que investiga crimes. Ao lado disso, nós fizemos uma representação ao Ministério Público Federal, juntamos todos os documentos e o Ministério Público Federal entendeu, ao menos em tese, da existência de indício de autoria e materialidade e mandou a Polícia Federal investigar, que está na capa da Gazeta de hoje. Aleluia! Alguém vai investigar. E na Assembleia Legislativa, eu conversei com o deputado Wilson Santos, ele fez o decreto legislativo para suspender. Me permita uma situação para ficar bem claro isso. Opafrentemente, o governador em exercício, ele foi à Assembleia Legislativa e disse que o governo cometeu erros. Já avançou um pouquinho, né? Porque o governador que está para o Japão, para a Coreia, junto com o secretário, ele disse que nada ocorreu, que a responsabilidade não é do Estado. Agora, o governador Pivetta, né? Quero parabenizar o governador Pivetta. O Mauro deve estar magoado com o Pivetta, lá para o Japão, para a Coreia. O governador Pivetta disse que houve erros. Houve mais do que erro. Houve omissão do Estado de Mato Grosso, permitindo que mais de 30 mil servidores tivessem contratos que não lhes foram entregues, contratos com consignatária que está falhando no exercício da sua função. Nada contra o consignado, é importante o consignado, mas no limite e obedecida às regras. Quais são as regras? O decreto 691 de 2016, né, que eles tentaram jogar alguma responsabilidade na administração anterior, que era minha, que lá dava à Secretaria de Planejamento o dever de fiscalizar, o dever de controlar. Agora, no governo Mauro Mendes, isso foi mudado e abriram a porteira para consignatárias que não têm condições de ser consignatárias, porque violam as regras. O para frentemente está sendo resolvido. E o para trásmente? O patrasmente, nós do FG Tax, que em nome dos sindicatos, agora já são 10 sindicatos, queremos saber quem pagou a maior, para onde foi o dinheiro, por que isso foi permitido. É isso que nós estamos fazendo agora. Um ponto muito importante, se você me permita. 12 a 15 milhões de reais eram mandados para fora do Estado. Agora, esses valores estão sendo gastos aqui. Até o comércio está sendo irrigado com esses valores. O que o FG Tax... Isso era o valor que era descontado dos consignados. Mensal dos consignados. O que o FG Tax deseja, através de uma advocacia mais ativa, não ficando esperando. Nós desejamos que os responsáveis sejam responsabilizados. O advogado não cabe responsabilizar ninguém. Cabe à polícia, e nós confiamos na Polícia Judiciária Civil, nos delegados, nos escrivães, nos investigadores, confiamos na Polícia Federal e no Ministério Público Federal, que vão investigar a existência de crimes. Porque na nossa avaliação, e isso está no papel, existem crimes contra o sistema financeiro, existe lá a possibilidade de lavagem de dinheiro e outros crimes que precisam ser investigados. O MPF, portanto, atendeu
ao pedido dos sindicatos que foi feito via a FG Táxi. Pedro Táxi, a gente tem o Renato Bezerra que nos acompanha nessa manhã aqui na 90.7 e ele faz o seguinte questionamento. Servidor público que tem empréstimo consignado com as empresas investigadas, porém não pertence a nenhum dos sindicatos. Qual é o procedimento que deve ser adotado? O senhor pode esclarecer isso? Qual é o nome dele? Renato Bezerra. Renato Bezerra, muito obrigado por essa pergunta. Os sindicatos, estatutariamente, eles defendem também nessas situações coletivas aqueles que não são sindicalizados. O procedimento o Estado já está fazendo. Qual é a ideia? O Estado de Mato Grosso tem que fazer um pente fino, lembramos dessa expressão? Nos contratos, para que ele possa chegar ao termo correto. Os servidores públicos, esses 35 mil, este número ainda está sendo feito, ele precisa saber, ele não quer ser caloteiro, ele não é caloteiro, ele quer pagar o que lhe é devido, o que a lei determina. Só que, na nossa avaliação, num português bem claro, ele foi roubado. Ele foi roubado. Ele está sofrendo há bastante tempo e o governo do estado nada fez para resolver esta situação, apesar de 22 ofícios que foram enviados à Secretaria de Planejamento. 22 ofícios estão lá, tem prova, está tudo na representação e agora as responsabilidades precisam ser apuradas. Por quem? Pelo FG Táxi? Não. Precisa ser apurado pela polícia, pelo Ministério Público e pela Secretaria de Planejamento. E a Assembleia Legislativa? Dizem que vão fazer uma CPI. Não me cabe, como advogado, né, dar palpite se a Assembleia Legislativa tem que ou não ter CPI. Agora, eu sou um cidadão, né? A Assembleia Legislativa tem função constitucionais. Hoje, o Poder Legislativo ele tem duas funções. Michele, me permita. Deputado federal, senador, deputado estadual, vereador. Primeira função, criar leis para que nós tenhamos tranquilidade. O governador em exercício foi lá, reconheceu o erro, apresentou um projeto de lei que vai resolver o para frente, não vai resolver o para trás. Vai resolver... No para frente está ok? No para frente, eu digo assim, nesse projeto, ou tem pontos que ficaram de fora? Nesse projeto existem alguns pontos que ficaram de fora, que nós, em nome dos sindicatos, vamos discutir isso sim. Por exemplo, né, a margem consignável, né, se vai poder colocar quem que vai ser o responsável pelos valores do fundo. Né? O fundo é absolutamente legal, não tem nenhum problema no fundo. Estão querendo vender o sofá porque cometeram crime em cima do sofá, não é isso? Então nós estamos analisando o projeto agora. A Assembleia, os deputados, senadores, vereadores, têm a função de criar lei e fiscalizar. Essa é a função de um parlamentar. No entanto, no Brasil, existe uma distorção. Parlamentar, com raríssimas exceções, ele virou parlamentar TikTok. Ele não sai de redes sociais. E parlamentar vira despachante de orçamento da União, despachante de orçamento do Estado, como é o caso das emendas parlamentares. Eu já fui governador, emenda é importante. Agora, através da emenda, o chefe do Executivo pode, dependendo do chefe do Executivo, comprar assim a ideia do parlamentar para que ele não estou dizendo que isso ocorre em Mato Grosso, né? Para que ele não assine CPI. Veja o último escândalo. É um escândalo sucedendo outro escândalo. 28 milhões de emendas parlamentares. O kit da agricultura familiar, uma enxada, um ancinho, um carrinho de mão, um rastelo e mais um borrifador, mais alguma coisa, no mercado dá R$1.000. Aí compraram por R$1.800. Isso é um roubo. Estão roubando pessoas simples, estão roubando pessoas humildes. Existe emenda individual e existe emenda de bancada. Quem é o responsável pela emenda de bancada? O cidadão tem que saber. O Ministério Público tem que investigar isso. É função do Ministério Público investigar isso. E os parlamentares têm o dever de mostrar para onde foi parar esse dinheiro. Eu repito. Infelizmente, o legislativo se transforma no Brasil, né, e os legislativos estaduais na mesma seara em despachante de emenda. Sabe por quê, Michele? Aí o parlamentar federal, senador, deputado, com raríssimas exceções, ele sequestra o prefeito, ele sequestra o vereador, ele dá a emenda para que o prefeito possa apoiá-lo, para que ele possa apoiar o prefeito, e aí tem o bichinho da corrupção. Muito dinheiro é roubado em emenda PIX. Agora vamos cair para o estado de Mato Grosso.
permita, ou é fonte, né? Um site muito importante, né? A Adriana, ela fez uma matéria sobre emendas, que é uma vergonha. E ninguém fala nada. Fica tudo como está. Ninguém fala absolutamente nada. O dinheiro do povo de Mato Grosso está sendo roubado através das emendas. Eu não estou aqui acusando nenhum deputado ou deputada. Eu estou a dizer que isso precisa ser investigado, porque é o dinheiro da pessoa mais humilde, mais simples. Por exemplo, aquele que precisa de enxada. Estão roubando na enxada. E ninguém fiscaliza isso. 2, caso dos servidores públicos. Estão roubando o servidor mais simples. 56 mil servidores têm consignados. Desses, já chegamos a 35 mil servidores. 56 ou 62? Se é 56 pelas nossas contas, né? Alguns falam 62. Mas aí existem consignatárias que são sérias. Banco do Brasil, tem que saber os juros, Santander. Esse agora é banco que aparece. E não adianta o governo do estado falar que ele não tem responsabilidade, porque quem assinou o convênio com a Capital Consig foi a atual administração. E a primeira que foi habilitada na Desenvolve estava lá no site da Desenvolve, estava a Capital Consig. E agora sumiu do site, né? Apagaram o site e sumiu do site. O que eu quero dizer com isso? O servidor confiou no estado de Mato Grosso que estava fazendo propaganda dessas consignatárias. O servidor falou assim, ora, se o Mauro Mendes está fazendo propaganda, se o Basílio está fazendo propaganda, isso significa que são pessoas que eu posso confiar. E aí tomaram o chapéu, foram vítimas de algo que está em contratipicidade no Código Penal. Explica pra gente por que existe a competência do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para investigar esse caso. Legal. A Constituição diz no artigo 109, incisos 1 e 4, está na Constituição, compete à Justiça Federal investigar crimes em que ocorre prejuízo ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União. Bens, serviços, interesses da União. A competência é da Justiça Federal. Se a competência é da Justiça Federal, a atribuição é do Ministério Público Federal, a atribuição é da Polícia Federal. Em tese, quais crimes? Nós temos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A Lei 7492 de 86, nós colocamos isso na representação, esta lei fala sobre gestão fraudulenta, porque você mentir a uma autarquia federal, que é o caso do Banco Central, você mentir, você está trazendo prejuízo a essa autarquia federal, que é o Banco Central. Porque você confia num consórcio, não confia? Esse consórcio precisa ter a autorização da Superintendência de Seguro Privado. Você confia numa empresa que você vai comprar seguros, por exemplo. Precisa de autorização da SUSEP, que é uma autarquia. Muito bem. Você confia nas instituições financeiras, porque o Banco Central autoriza espécies de instituições financeiras. Isso é uma fiscalização do Banco Central. Nós colocamos isso no papel, mostramos ali erros, mostramos a prática de ilícitos. E também o Banco Central, ele controla toda a dívida que você tem, Michele. E você pode ter acesso a isso. Você faz um empréstimo numa instituição financeira, no Banco do Brasil. Não estou fazendo propaganda do Banco do Brasil, mas é um banco mais antigo do Brasil. Um banco criado por Visconde de Caiuru, como todo mundo sabe. O Banco do Brasil comunica o Banco Central. Olha, a Michele pegou aqui 10. Aí você vai no outro banco, pega 20. Aí esse banco você pega comigo. Olha, a Michele pegou mais 20. Aí vai colocando o seu handicap lá. Por quê? Seu rating. Por que isso? Porque o sistema precisa conhecer se você está pagando ou não. Essas pessoas jurídicas ou comunicavam em nome de outras, não aquela que contraiu o consignatário, que foi a consignatária, ou não comunicava. Isso é uma ofensa ao serviço do Banco Central do Brasil. Isto serve até para a garantia da própria rigidez do sistema. E também existe a possibilidade, um outro fato que pode trazer a atribuição da Polícia Federal, e nós colocamos isso no papel, é a seguinte: se o crime, em tese, está sendo praticado em mais de um estado da federação, Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Acre, a investigação precisa ser única. Do ponto de vista, fica mais interessante a unificação desta investigação.
Porque aí a Polícia Federal age. É a mesma coisa de rouba banco em Mato Grosso, rouba banco em Goiás. É a Polícia Federal que investiga, porque do ponto de vista da investigação é melhor que tenha uma única investigação. Não que é porque a Polícia Judiciária Civil não vai investigar, não é isso. Existe uma relação aí que fica o crime melhor investigado. É o caso. Aí o procurador entendeu também dessa forma, como nós pedimos. Quando o senhor diz da atuação em outros estados, na verificação que vocês fizeram, quais dessas consignatárias também atuam fora de Mato Grosso, além da Capital Consigne? É a Capital Consigne e outras que é um cipoal, né? Um é diretor, aí não é diretor, aí passa para cá e muda para cá. E outros que seriam derivadas da capital. Daí, aí cabe a polícia investigar. Eu não tenho o poder da polícia, né? A polícia que tem os instrumentos para isso. Pronto, eu estou colocando no papel o que, em tese, na nossa avaliação, estamos defendendo os sindicatos. Quero cumprimentar os presidentes dos sindicatos, né? Eles nos trouxeram isso porque sabe, a Michele, que aqui não tem conversa. Nós fazemos o que precisa ser feito. O FG Tax faz isso. Aliás, o provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nos dá este dever. Esse anúncio do Tribunal de Contas do Estado, da criação de uma plataforma para receber esses contratos, porque uma das dificuldades que os servidores anunciam e denunciam é não conseguir acessar o documento daquela transação que eles acordaram, né? Isso de alguma maneira vai trazer mais transparência ou facilidade no trabalho? Eu acredito que sim, né? Mas a porta já está arrombada, né? Vai trazer para frente. O que nós queremos saber é, a Michele pegou 10, pagou o juro correto, está faltando quanto ou ela já pagou a maior? Ou ela já pagou a mais? É isso que nós queremos saber. Porque muitos servidores estão pagando isso há 3 anos. Muitos servidores já pagaram a dívida. Nós precisamos fazer essa memória de cálculo. Isso eu penso que o Tribunal de Contas, mais a Secretaria de Planejamento, tem responsabilidade sobre isso. Aí, sem contar que agora os servidores estão recebendo os cartões. Você viu? Chega cartão, não sabe de onde, esses cartões que eram para ter sido entregues lá para trás. Esse cartão é empréstimo consignado, é cartão consignado, é cartão de crédito. O que é isso? Né? Isso não tem uma realidade que você saiba o que é isso. Isto vai endividando o servidor, notadamente o servidor aposentado. O servidor aposentado, ele recebe um telefonema. Ele está sem dinheiro, ele está com o seu emocional financeiro violado. Porque você sabe, você já ficou devendo, eu já fiquei devendo. Eu devo, as pessoas ficam preocupadíssimas. Aí vem oferecer dinheiro para pagar. Você não sabe se houve aí mudança da consignatária, se houve portabilidade. O Código de Defesa do Consumidor garante ao cidadão consumidor, ao servidor público, ele precisa saber. Eu aluguei a casa, estou dando um exemplo que é mais fácil. Eu aluguei a casa, eu preciso saber quanto que eu vou pagar, qual é o contrato, qual é o juro. Eu preciso saber isso. É a regra mínima. E o servidor foi enganado. Agora, o que é mais grave é que a Secretaria de Planejamento não fez absolutamente nada e sabia disso. Sobre essa suspensão da cobrança, já foi suspendida de todas as consignatárias ou apenas da Capital Consigne? Já foram, hoje já são beirando a 8 consignatárias e tem mais 8 consignatárias que nós estamos trabalhando. Seriam 16 no Seriam total. 16, a mais 8 consignatárias. O mesmo esquema, né? O mesmo esquema. É interessante, assim, o nosso escritório está trabalhando todo dia para isso, né? Todo dia, para a gente chegar e mandar para que a Secretaria de Planejamento tome uma atitude, né? Ela só toma atitude depois que é provocada, né? Mas dessas 16, quantas já foram suspensas? Penso que umas 8. 8 suspensas, sim. ainda tem mais 8 que Sim. vocês levantaram agora. Exatamente. E nesse frigir de ovos, Pedro Táxi... Esses ovos estão podres, né, Michele? Com todo respeito, né? Mas assim, qual que é a expectativa, né? Agora, porque assim, a Assembleia Legislativa, se o Tribunal de Contas não investigar, a gente vai investigar. O senhor falou sobre essa questão das emendas, que fica uma questão que não cumpre a função que tem que cumprir. Aí o Ministério Público, não, vai para a questão civil, não, precisa ser a criminal. Agora, com o Ministério Público Federal envolvido, a Polícia Federal envolvida, há uma expectativa maior de que seja esclarecido o que está acontecendo? Olha, Michele, eu já fui senador, já fui governador,
já fui procurador da República, não é isso? E eu não tenho mais idade para ficar adorando a pílula, né? Essa história, deixa o Tribunal de Contas investigar, cada um tem que investigar na sua área. Não é isso? Essa é conversa fiada, né? Para mim, com todo respeito ao parlamentar que disse isso, ao presidente da Assembleia, deputado Marcos, que a quem eu mando um abraço, para mim, a minha avaliação de professor de constitucional, para mim isso é conversa fiada, né? Isso aí é pôr panos quentes, né? Cada um tem que investigar minha opinião. Quem não gostar, questiona a opinião. Né? Todo mundo pode falar tanta besteira, por que eu não posso falar a coisa certa, né? Muito obrigado pelas informações. O microfone à disposição, Tá? caso queira fazer mais algumas Eu agradeço isso, porque nós colocamos em pauta os consignados e nos esquecemos que é um governo de fachada, um governo de propaganda. Eu só quero citar um caso. Você anda pela cidade e vê que o estado de Mato Grosso que saiu de 22ª posição para 8ª na educação. Você vê um foguetinho aí, né? É um governo de propaganda. Isso é mentira, porque é impossível isso do ponto de vista educacional. Sabe por que foi de 22 para 8º? Porque Mato Grosso aprovou 100% dos alunos. Sabe por que isso? Porque Mato Grosso não marcou falta em nenhum dos alunos. E ninguém fala nada, né? Nós temos um Ministério Público que investiga a questão da educação. É um governo de fachada, de propaganda. É um governo que permite que o mais simples, o mais humilde seja roubado. Veja o caso da Secretaria da Agricultura Familiar, né? Veja o caso da Metamate, que roubaram imposto artesiano. Pessoas que estão com sede. Veja o caso aí dos consignados, servidores aposentados, que já contribuíram com o nosso Estado, passando fome em razão da omissão do governo do Estado. É um governo de propaganda, é um governo de fachada. É um governo que... e os escândalos, sem falar da Oi, né? Que ninguém fala mais nada, você já notou? A Oi. Oi, Mauro, tudo bem? Ninguém fala 308 milhões de reais. Ninguém sabe para onde foi, por coincidência foi num fundo que tem, ao que consta, ligação com o filho do governador. Muito obrigado, Michele, um abraço ao Antero e ao seu telespectador, não, né? Também, seja lá o nome que se dê. Um abraço, Marquinho. Marquinho, você está me devendo um pão com manteiga, um abraço. A gente conversou nessa manhã com Pedro